Ok, então estamos aqui no dia 28 de abril de 2021, iniciando a nossa segunda aula síncrona da componente de seminários especiais 1, mestrado profissional em ensino de ciências da Unipampa. Estamos aqui com o professor Paulo, com a Bruna, com a Carolina, com a Darlia e com a Sara. Tá? Boa noite, então, para todos. Conforme o nosso cronograma, então, estabelecido, discutido no encontro passado, tá? Nós vamos manter essas noites de quarta-feira para nossas aulas síncronas, certo? E a cada aula, a cada encontro, a nossa proposta é desenvolvermos um tema, desenvolvermos uma ideia, certo? A partir de algumas experiências de cada um de nós, tá? Esse primeiro encontro, então, caberá a mim desenvolver um tema com vocês. Eu vou tentar fazer isso no menor tempo possível, para que a gente consiga, ao final, desenvolver alguma questão, algo que surja assim como mais problemático, algo que instigue vocês a uma reflexão um pouco mais aprofundada. Muitas vezes nós percebemos que tomamos conta, muitas vezes até por força da complexidade do assunto, nós tomamos conta de todo o tempo, e esse momento, que é muito rico, a gente acaba um pouco subvalorizando. Certo? Mas eu quero deixar bem claro que, apesar de nós termos um formato de seminário aqui, tá? Esse é o próprio título da componente, né? Mas eu quero deixar bem claro que para vocês se sentirem plenamente à vontade para interrupções, tá? Não me deixem falando todo o tempo aqui, até porque não é muito agradável você falar na frente de uma câmera, né? Eu vou logo projetar alguns slides e eu fico completamente isolado no mundo aqui. Vocês estão dando aula em modelo remoto, você sabe muito bem como você sente, né? Quando você está dando aula olhando para uma tela, tá? Então, na medida do julgamento de vocês, a qualquer tempo, tá? Façam interrupções, tomem a palavra, tá? De preferência, usem o áudio para fazer isso, certo? Vamos tentar fazer um diálogo, assim, propor uma discussão, uma conversa no formato mais informal possível, que é o que eu tentaria fazer, o que eu tento fazer quando eu desenvolvo esse assunto presencialmente. Estamos combinados assim? Sim. Ok, vou começar então a projeção aqui. E eu já deixo de saída também que tudo aquilo que eu discuti aqui, caso repercuta a longo prazo para vocês me procurem, tá? Daqui a pouco vai aparecer no momento de dissertação, eu tenho interesse em me aprofundar um pouco mais em determinado assunto, então fiquem plenamente à vontade para me procurar, independentemente de nós estarmos nessa componente ou não, tá? Feito isso, vamos então a uns slides que eu preparei aqui para organizar a nossa discussão. Aqui, confirme, por favor, se está aparecendo para vocês. Sim. Tá sim. Certo. Então, como título, a teoria da aprendizagem significativa, alguns conceitos e princípios adjacentes. Está claro que nós vamos abordar a teoria da aprendizagem significativa, tá? Isso é um ponto assim que eu tenho utilizado bases pedagógicas no âmbito da teoria da aprendizagem significativa. Eu tenho utilizado para subsídios das minhas orientações, das minhas publicações. Então é uma linha teórica de pesquisa assim que eu nos últimos anos tenho me apropriado bastante, tá? Conforme eu falei brevemente para vocês no nosso encontro passado, eu tenho uma formação um pouco híbrida, tá? Ou bastante híbrida. E até o mestrado eu sou formado em química pura, nós chamamos de química dura, no meu caso na área da inorgânica, e do mestrado para o doutorado eu migrei para a parte do ensino, para o campo do ensino. E fiz mestrado, fiz doutorado, sempre concomitantemente às minhas horas na educação básica. Fui um professor na educação básica por 10 anos, e nesse período, nesses 10 anos, fiz mestrado, fiz doutorado, e logo depois vim ter algumas experiências aqui no ensino superior, onde estou na Unipampa desde 2015. Pois muito bem. Essa minha formação híbrida, ela vem muito a calhar para justificar a razão pela qual é esse o meu tema de seminário. Por não ser um pedagogo de formação, e se vocês lembram, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu me formei na graduação há aproximadamente 20 anos. Algumas décadas atrás, nós valorizávamos, no ambiente de formação inicial de professores, excessivamente a parte conteudinal. Tá? Eu lembro muitas vezes nas minhas aulas de graduação,
de em alguma componente assim mais voltada para as questões pedagógicas, eu estar fechando um exercício, resolvendo um relatório, ou seja, utilizando o tempo que era destinado às discussões pedagógicas para questões técnicas. Eu fiz muito isso. E naquela época isso era concomitante, era recorrente. Ou seja, se julgava que ser um bom professor de química ou de física ou de qualquer área prescindia exclusivamente um domínio técnico. Certo? Então, essa gangorra, se nós pensarmos assim, de conhecimento técnico e pedagógico, naquela época, 20 anos atrás, pendia muito fortemente para o domínio técnico. O que aconteceu? Aconteceu que hoje nós temos uma outra concepção sobre isso. Essa gangorra, no mínimo, precisa ser bem equilibrada para que nós possamos desenvolver uma aula com qualidade, certo? Mas o que eu quero colocar é que, nessa perspectiva do meu mestrado, até o mestrado ter desenvolvido a química pura, quando eu cheguei no doutorado e comecei a me deparar com algumas bases teóricas, filosóficas, epistemológicas, não que eu não aprecie esse tipo de discussão, muito pelo contrário, eu aprecio, mas não era qualquer coisa que me convencia, até porque qualquer apropriação teórica, imediatamente, a minha natureza era fazer um contraste com a realidade de sala de aula. Então eu me deparava com muitas teorias assim muito abstratas, muito distantes, muito especulativas. Até que, lá no começo do doutorado, eu fui apresentado a teoria da aprendizagem significativa. E aí comecei a me encantar por vários elementos, por várias argumentações que eu já havia refletido, sobre as quais, inclusive, que eu já utilizava em algumas aulas, e ainda não tinha encontrado como um formalismo teórico. Tamanha repercussão que a teoria da aprendizagem significativa tem quando nós temos uma preocupação com o universo da sala de aula. Então, é basicamente nesse ponto assim, que eu quero trazer para vocês algumas questões, mesmo que pedagógicas, mesmo que teóricas, mas que tenham uma repercussão muito forte com o universo da sala de aula, a ponto de nós nos identificarmos em relação a muitas coisas que nós já fazemos nas nossas aulas, e muitas vezes sem nos darmos conta, ou desconhecendo realmente, que há um aparato, há um pressuposto teórico muito consistente que subjaz esses fazeres pedagógicos. Muito bem, nessa questão, primeiro ponto, a primeira questão que nós precisamos demarcar é um domínio das teorias de aprendizagem e das teorias de educação. Isso é algo que eu vejo que muitas vezes é colocado de modo muito superficial, tá? Em alguns momentos até de modo trivial. Quando nós falamos sobre teorias de aprendizagem, nós estamos nos referindo a uma natureza eminentemente descritiva, visto que aprender é um fenômeno natural. Então, abordar uma teoria de aprendizagem, discutir acerca da aprendizagem, nós estamos buscando teorizar algo que ocorre de modo natural. O sujeito aprende de modo natural. Aprender é um fenômeno natural. Então, o que nós vamos buscar? Alguns elementos teóricos que busquem um convencimento de o que está por trás, o que subjaz o processo da aprendizagem. Então, essa dimensão, quando temos preocupação no processo do aprender em si, como um processo natural, nós temos, então, uma argumentação subsidiada nas teorias de aprendizagem. Ocorre que não é, muitas vezes, o que acontece nos meios educacionais, principalmente quando se foca nas perspectivas do ensino e se deixa um pouco a desejar com relação às perspectivas de aprendizagem. Eu tenho colocado isso em algumas falas, em alguns momentos, que nós tomamos uma atenção muito grande, quase que exaustiva, no processo do ensino e muitas vezes deixamos de olhar com uma atenção mais rigorosa as perspectivas da aprendizagem. E muitas vezes entendemos o processo de ensino e aprendizagem como uma relação causa e efeito. Certa vez eu vi numa palestra um pedagogo que fez uma associação entre ensinar e aprender aos verbos vender e comprar. Se eu estou vendendo algo, implica a existência de um comprador. Então, vender e comprar eu posso entender como uma relação de causa e efeito. Pois muito bem, será que esse mesmo entendimento eu posso levar aos verbos de ensinar e aprender? Do ensino resulta necessariamente a aprendizagem?
Aí, dependendo da teoria que nós vamos utilizar para responder essa questão, para entender esse fenômeno e buscar uma forma de dialogar sobre ele, nós vamos ver que a teoria da aprendizagem deixa muito claro que ensinar é uma coisa, aprender é outra. Em alguns momentos, o ensino ele é absolutamente qualificado, mas ele não é garantidor de aprendizagens, porque aprender requer alguns comprometimentos e alguns envolvimentos do próprio sujeito que aprende, que estão além da ação do professor. Então, esse é um ponto assim que a gente precisa fazer essa demarcação. Quando nós falamos, por sua vez, em teorias de educação, aí nós estamos nos referindo a uma natureza normativa. Nós vamos pensar sobre de que estratégias. Primeiro, nós vamos pensar sobre o que deve ser ensinado. Quais são as teorias de currículo que subjazem aquilo que eu busco ensinar. Então, esse é o primeiro ponto. Feito isso, de que meios eu disponho para favorecer o processo do ensino, para qualificar o processo do ensino. E eu vou tomar em conta também algumas estratégias que eu posso utilizar para favorecer o processo de ensino, tendo em vista a aprendizagem. Mas aí eu tenho uma natureza normativa. Nós vamos nos valer de algumas ideias, de alguns pressupostos que vão favorecer o processo de ensino em uma perspectiva de um fenômeno cultural. Então, podemos sintetizar aqui esse primeiro argumento em 2 pontos. O primeiro ponto, o quê? Em muitos momentos, nós estamos discutindo, abordando teorias de educação, que é o subsídio que vai englobar metodologias de ensino, estratégias pedagógicas, recursos didático-pedagógicos, ou seja, estamos falando aqui sobre teorias de educação. Ocorre que, em muitos momentos, algumas teorias de aprendizagem já se aproximam de algumas estratégias que podem ser usadas para favorecer o processo da aprendizagem. E é esse um ponto aqui que a teoria da aprendizagem significativa deixa muito claro. A teoria da aprendizagem significativa, apesar de ter uma natureza descritiva, apesar de trabalhar o aspecto cognitivo do processo da aprendizagem como um fenômeno natural, ela se aproxima de algumas estratégias. Ela abre possibilidades de ser interpretada a ponto de eu julgar que algumas ações que eu venha a fazer vão favorecer o processo de aprender. Mas esse é um ponto que a gente precisa tomar cuidado. Essa distinção em relação às teorias de aprendizagem, eminentemente descritivas, como um fenômeno natural, e as teorias de educação, aí sim normativas, a partir de um fenômeno de natureza sócio-histórica ou mesmo cultural. E esse esqueminha, ele deixa muito claro um segundo ponto que eu quero deixar bem claro desse slide, que a partir de uma teoria de aprendizagem de base, de fundo, eu posso derivar várias teorias de educação, tendo em vista que várias estratégias metodológicas podem ser muito aderentes a uma determinada base de aprendizagem. Use muito bem. Saímos de um domínio teórico e vamos aqui ampliar um pouquinho a nossa discussão. Quando nós falamos sobre as teorias de aprendizagem, um primeiro ponto que nós precisamos demarcar são 3 grandes grupos que nós podemos considerar como filosofias de aprendizagem, que é o grupo das filosofias cognitivistas, afetivistas ou afetivas e psicomotoras, também aqui conhecida como as teorias behavioristas. O que significa? Que cada um desses grupos, cada uma dessas filosofias de aprendizagem que agrupa algumas teorias de aprendizagem, vai buscar caracterizar o fenômeno de aprendizagem sobre um pressuposto distinto. Obviamente, elementos cognitivos aqui vão subsidiar as abordagens cognitivistas, as teorias de aprendizagem que estão no grupo das filosofias cognitivistas, que são as mais discutidas hoje, a teoria de Vygotsky, de Piaget, apesar da teoria de Vygotsky ter uma base histórico-interacionista, também apresenta vários elementos cognitivistas, a teoria piagetiana, a própria teoria da aprendizagem significativa, que eu vou discutir com vocês, faz parte do grupo das teorias cognitivistas, que de algum modo vão apontar que aprender requer e acarreta em uma perturbação do cérebro humano, a nível fisiológico, a nível estrutural. Outro campo de interesse são as teorias afetivas ou afetivistas. Paulo Freire, aqui no Brasil, deixou uma teoria de aprendizagem, que hoje é considerada uma teoria de aprendizagem muito inclinada para as questões afetivas, as questões que envolvem emoções, que envolvem sentimentos. Então, nós temos uma outra forma de buscar um entendimento desse processo. E um grupo mais antigo, um grupo mais bem prévio a isso que nós discutimos hoje, é o grupo dos behavioristas.
o grupo onde nós vamos entender o processo da aprendizagem como manipulação de comportamentos, como um treinamento mais voltado para os sentidos do que para os aspectos intelectuais. Então, essa seta aqui justamente marca onde se encontra a teoria da aprendizagem significativa. É uma teoria cognitivista, é uma teoria que vai abordar o processo do aprender vinculado a uma perturbação, a uma alteração no próprio cérebro humano. E aí já entra nesse que é quase um consenso hoje, na perspectiva da aprendizagem, de mudar o cérebro humano. Há um tempo atrás eu escutava uma fala sobre essa perspectiva de neuroplasticidade, que é o considerado o substrato da aprendizagem, a nossa capacidade de nos adaptarmos a situações, a rotinas, e nessas adaptações encontrar novos elos cognitivos, novas redes neuronais, e literalmente modificar o cérebro humano a cada dia que passa e a cada nova informação que de algum modo faz sentido para nós. Então esse é um ponto crucial dessa discussão nossa. A teoria da aprendizagem significativa, assim como as outras teorias de aprendizagem cognitivistas, abordam questões estruturantes do próprio cérebro humano. E hoje essas questões são muito subsidiadas, são muito valorizadas por eu não vou me detalhar com relação a essa discussão, porque isso demandaria um tempo muito mais alongado. Mas hoje ressonâncias, aparelhos de imagens, você consegue literalmente precisar que pensar sobre algo superficialmente, pensar sobre algo que você conhece de maneira muito superficial, você não conecta muitas áreas do teu cérebro, você não irriga muitas áreas, muitos neurônios cerebrais. Ao passo que quando você se submete a uma ressonância e é dado a você uma base de pensamento onde você se apropria de um saber com maior amplitude, outras áreas, outras conexões são percebidas. Então, hoje nós temos uma ciência muito avançada que, de algum modo, corrobora as perspectivas cognitivistas, mesmo quando essas perspectivas eram colocadas há muitas décadas atrás. Até tem um brasileiro, que é o Miguel Nicoleles. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Miguel Nicoleles é um brasileiro que trabalha na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e tem uma teoria sobre o funcionamento do cérebro humano. Faz muitos testes com macacos, não conseguiu subsídios aqui no Brasil para suas pesquisas, faz isso nos Estados Unidos e tem algumas teorias importantes sobre o funcionamento do cérebro humano nessa perspectiva de defender esse funcionamento do cérebro humano como um subsídio à aprendizagem. Tá? Então, isso basicamente, conforme eu disse no começo, é quase que um consenso, que aprender acarreta e demanda de alterações do cérebro humano. Vamos, então, localizar o nosso ponto central na nossa discussão dessa noite, na teoria da aprendizagem significativa. Muitas vezes nós vamos nos referir a ela apenas como TAS, tendo em vista uma teoria ser fortemente desenvolvida nas perspectivas auxilianas, sendo que aprender de modo significativo é defendido como imprescindivelmente uma alteração no próprio funcionamento do cérebro do sujeito que aprende. David Altshuler, então, quem foi David Altshuler? Altshuler é falecido há algumas décadas, poucas décadas, 20 anos, talvez em torno disso. Foi um importante psicólogo da educação americana. As escolas, as academias americanas valorizam muito a psicologia da educação, até porque, de modo contrário a nós aqui, os americanos valorizam muito o processo da aprendizagem, muitas vezes trabalham teorias de educação com um foco muito forte à aprendizagem, o que nós pensamos aqui muito em perspectivas de ensino de ciências, mestrado em ensino, educação em ciências. Nos Estados Unidos, você tem um foco muito voltado para a perspectiva da aprendizagem. E, desse modo, a Altshuler se destacou no século XX por ter feito importantes estudos com relação ao processo do aprender, com relação ao processo da aprendizagem como um evento natural, conforme eu já mencionei para vocês. Buscando, então, caracterizar o que ocorre a nível de cérebro humano e, logo depois, do que se pode dispor para favorecer essas ocorrências,
quando o processo de aprendizagem ocorre de modo significativo. A Alsop, então, tem algumas obras. Dentre essas obras, tanto a Alsop como a própria teoria da aprendizagem significativa aqui no Brasil é apresentada por algumas obras. As duas obras assim mais de fácil aquisição aqui no Brasil são essas duas que eu estou mostrando aqui. Essa primeira é uma fonte primária, é uma obra do próprio Alsop. Eu tinha o PDF dessa obra e recentemente eu adquiri essa obra, tá? Que é Aquisição e Retenção de Conhecimento, uma perspectiva cognitivista. É uma obra muito rara, hoje que está bastante disputada. Eu, inclusive, paguei um bom valor. Encontrei uma pessoa que vendeu essa obra, se não me engano, era de Santa Maria, não, de Passo Fundo, se não me falha a memória, de Passo Fundo. E custou bem caro essa obra, por sinal. Eu tinha o PDF dela, mas hoje eu tenho a obra física, original do Alsop. E outras fontes, como essa aqui, já é uma fonte secundária, onde o Marco Antônio Moreira aqui e a Massini vão apresentar a teoria da aprendizagem significativa a partir desse livro aqui, intitulado Aprendizagem Significativa, a Teoria de David Alsop. Além dessa obra, principalmente o Marco Antônio Moreira, que eu vou apontar com mais propriedade daqui a pouquinho, eles vão ter muitos artigos hoje aqui no Brasil, publicados, que vão apresentar a teoria da aprendizagem significativa num compromisso de originalidade, um compromisso de fazer o mínimo possível de interpretações, mas apresentar apresentar os aspectos assim mais originais, a nível conceitual e proposicional da teoria da aprendizagem significativa. Sendo assim, outros dois autores que também se destacam nesse campo são Novak e Govin. Principalmente Novak. Até muitos pesquisadores hoje apresentam a teoria da aprendizagem significativa como uma teoria da aprendizagem proposta por Alsop e Novak. Tamanha contribuição que Novak deu à teoria da aprendizagem significativa. E Novak também é o idealizador dos mapas conceituais, que é um recurso metodológico, que já foi tema aqui de um seminário que eu dei, se não me engano, na turma passada, sendo que os mapas conceituais são um recurso metodológico que tem raízes na teoria da aprendizagem significativa. Govin também se destaca bastante no âmbito da teoria da aprendizagem significativa, tendo em vista ter desenvolvido o diagrama em V. Talvez alguns de vocês conheçam o diagrama em V, ou o diagrama epistemológico, ou o V epistemológico. Recebeu várias traduções aqui em português, V heurístico também. Foi desenvolvido por Bob Govin, também com base na teoria da aprendizagem significativa. E esses dois pesquisadores foram orientandos de doutorado do Alsop, tendo desenvolvido as suas linhas de pesquisa, cada um a sua própria percepção, mas fortemente entrelaçada à perspectiva original de Alsop. Tanto é que toda obra do próprio Alsop, ou de Novak, ou de Govin, nós consideramos como fontes primárias, genuine sources, e é esse slide que eu estou mostrando para vocês aqui. Então, essa obra aqui, que foi traduzida aqui para o português do próprio Alsop, a Theory of Education, do Novak, Learning, How to Learn, Aprendendo Como Aprender, do Novak e do Govin, são obras que foram desenvolvidas pelo Alsop, ou pelo Novak, ou pelo Govin, mas nós consideramos fontes primárias, porque foram desenvolvidas a partir dos próprios idealizadores da teoria da aprendizagem significativa em si. Como eu disse, dessas obras aqui, essa primeira. Aqui eu tenho conhecimento que tem versões aqui em português. Um sujeito que se destaca também nessa linha de discussão é o professor Marco Antônio Moreira, um professor da URGS, que ali na década de 90 vai aos Estados Unidos, tem contato com esses pesquisadores, faz um pós-doutorado nos Estados Unidos e traz aqui para o Brasil, pela primeira vez, conceitos de teoria da aprendizagem significativa, de mapas conceituais, conceitos de diagrama em V, e desenvolve aqui no Brasil uma importante linha de pesquisa tratando dessa temática. Isso acontece ali na década de 90, o que é bastante recente com relação às discussões pedagógicas que nós temos aqui. Hoje, a teoria da aprendizagem significativa, os mapas conceituais, alguns instrumentos derivados, são amplamente discutidos, debatidos, seminários são desenvolvidos aqui no país quanto a essas questões, mas isso chega no Brasil apenas na década de 90. Quando Marco Antônio Moreira, ele estuda nos Estados Unidos, é orientando do Novak, e traz aqui para o Brasil, pela primeira vez, essas bases teóricas e desenvolve aqui no Brasil uma nova linha de pesquisa. Que eu poderia também ficar um bom tempo falando sobre, mas não é o nosso foco hoje.
E o Marco Antônio Moreira, ele tem vários livros e vários artigos que nós vamos chamar de secondary sources, de fontes secundárias, que já tem como compromisso interpretar a teoria da aprendizagem explicativa e, digamos, difundi-la aqui no Brasil. Por mais que eles tenham um compromisso, por mais que eles defendam a teoria da aprendizagem explicativa como uma apresentação genuína, ainda assim nós percebemos alguns pontos de interpretação, literalmente de interpretação. Existe talvez uma liberdade hermenêutica de você se apropriar de uma teoria de aprendizagem e apresentá-la a um viés, a uma luz distinta. Então, apesar de serem fontes secundárias, ainda assim são fontes muito válidas de pesquisa, de aproximação. O Marco Antônio Moreira, então, ele tem esse livro aqui, facilmente adquirível aqui no Brasil, que ele vai apresentar não só a teoria de Alsop, como várias outras teorias de aprendizagem. Inclusive, o Moreira tem a sua própria teoria de aprendizagem, que ele apresenta como teoria de aprendizagem significativa crítica, que é quando ele faz algumas derivações da originalidade da teoria de aprendizagem à sua própria percepção, bem como outros livros que ele vai apresentar a própria teoria da aprendizagem significativa, como esse aqui, com relação à sua implementação em sala de aula. Esse aqui ele vai apresentar os mapas conceituais com subsídio da teoria. Então ele tem várias obras aqui, tanto obras como artigos que você, no primeiro momento, vai poder, sem nenhum problema, se aproximar dessas bases teóricas. E vale muito a pena ser lido, gente. Tá? Principalmente esse primeiro livro aqui. Esse primeiro livro nós trabalhamos muito com relação aos seus aspectos introdutórios na licenciatura, na formação inicial de professores. Ele tem esse livro aqui, que ele trabalha as teorias de aprendizagem, nos 3 grupos que eu falei para vocês: cognitivismo, humanismo e comportamentalismo. Tá? Esse humanismo aqui é um sinônimo de uma perspectiva afetiva, que introduz as teorias de aprendizagem e permite com que os alunos tenham, digamos, um panorama geral, mesmo que superficial, de cada uma delas, para identificar os seus pontos assim de maior convencimento e se aprofundar a partir deles. E Moreira também tem outro livro muito parecido com esse, que ele trabalha as epistemologias. Ele trabalha nesse outro livro epistemologias, como Maturana, como Kuhn, como Bachelard, como Lacatus, também uma perspectiva introdutória, como um primeiro contato, para que a partir dele você consiga, digamos, entender os pontos centrais defendidos por cada autor e, a partir de um convencimento, a partir do teu próprio perfil, identificar aqueles que são mais convidativos, digamos assim, no primeiro momento. Muito bem, mas feitas essas demarcações aqui, nós vamos propriamente falar um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem significativa em si. Alguém tem alguma coisa para colocar? Tem alguma coisa para destacar? Querem propor alguma questão aqui? Tranquilos? Muito bem, vocês estão aí ainda? Sim. Muito bom. Sim, estamos. Ótimo, às vezes eu tenho essa preocupação, assim, tá? Eu tenho pesadelo sobre isso, que você está falando há 2 horas, 3 horas, e você percebe que a conexão caiu lá atrás e você não percebeu, ninguém te avisou. É triste, né? É triste acontecer isso. Enfim, muito bem, gente. Vamos então falar um pouquinho sobre a teoria da aprendizagem significativa em si, tá? E o que nós vamos buscar a partir desse contexto teórico para discutirmos aqui de maneira mais aprofundada, ok? Num primeiro momento, de maneira bastante superficial, bastante periférica, digamos assim, vamos entender os pressupostos mais básicos da teoria da aprendizagem significativa, que vai servir principalmente caso vocês não tenham se aproximado até então dessas suas bases teóricas. Então, eu trouxe um esquema aqui que, de algum modo, vai, digamos, descortinar alguns elementos que nós precisamos fazer uso daqui para frente. Nesse esquema, vamos pegar esse primeiro momento, esse momento 1 aqui, onde, nesse primeiro momento, eu tenho um conceito geral pré-existente A. Nós vamos definir esse A aqui como A maiúsculo. Então, nós temos esse A maiúsculo aqui como um conceito geral pré-existente, que poderia ser um conjunto de saberes, um conjunto de fazeres, também pode ser entendido como a estrutura cognitiva de um sujeito que aprende. Então, todo o meu saber, o modo pelo qual eu articulo o meu saber, porque quando nós pensamos em estrutura cognitiva,
nós temos que deixar claro que não é apenas aquilo que eu sei, mas o modo pelo qual eu organizo esse meu saber. O modo pelo qual eu encontro conexões em relação àquilo que eu sei. Então, todo esse arcabouço aqui, nós vamos chamar esse A maiúsculo. E, nesse primeiro momento, nós começamos a ter uma aproximação com o A minúsculo. O que é esse A minúsculo aqui? É uma nova informação. É uma informação que eu quero aprender, ou uma informação que eu estou levando para um sujeito na perspectiva que esse sujeito aprenda. Então, nesse primeiro momento, eu tenho esse momento 1, esses dois conceitos são diferentes, são amplamente diferentes, e eles começam a ter uma aproximação intencional. Chegando no momento 2, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que o conceito mais geral, mais amplo, a minha estrutura cognitiva, o meu saber, ele começa a absorver a informação. Essa informação começa a desenvolver uma perturbação nesse meu conhecimento prévio, nessa minha estrutura cognitiva. Então, eu chego nesse momento 2, onde o conceito menos inclusivo, que é essa informação aqui, começa a ser absorvido pelo conceito mais geral, começa a ser absorvido pelo meu conjunto de saberes. Chegamos no terceiro momento, o momento 3. Nesse terceiro momento, percebo, no primeiro olhar, que nós não temos nem o A maiúsculo, nem o A minúsculo. Nós temos a linha maiúsculo e a linha minúsculo. Por que esse A linha? Porque houve uma transformação. Aquele A maiúsculo não existe mais. O A minúsculo também não existe mais, conforme eles eram. Houve uma transformação. E essa transformação ocorre quando o conceito menos inclusivo é absorvido pelo conceito mais geral. Então, nós temos aqui uma absorção do menos inclusivo para o mais geral, para o mais inclusivo. De modo a caminharmos a perder a identidade daquela informação. Aquela informação vai deixar de ter a sua fragmentação, vai deixar de ter a sua pontualidade, a sua singularidade, para fazer parte, para integrar esse meu novo conjunto de saber, agora modificado. E, finalmente, o momento 4 vai fechar esse processo. O momento 4 vai validar esse processo quando o conceito mais geral se modifica após incorporação do conceito menos geral. Então, nesse quarto momento, nós vamos entender que essa informação original, esse A minúsculo, que aparecia aqui e aparecia aqui, ele não existe mais. Ele agora integra o meu conjunto de saber. Esse A minúsculo, ele deixou de ser uma informação, desse modo ele não vai ser esquecido, porque nós esquecemos aquilo que são informações, ao passo que quando essas informações ganham sentido, quando essas informações, de algum modo, perturbam o meu conhecimento prévio, vão deixar de ter a sua singularidade de informação e vão passar a integrar esse meu conhecimento prévio. Deste modo, a teoria da presentificativa justifica o próprio esquecimento, que são aquelas informações que, de algum modo, não te perturbam, que, de algum modo, não interagem com o meu saber anterior, e assim vão ser esquecidas, daquelas informações que, num primeiro momento, ou a partir de um trabalho um pouco mais delicado, vão perder a sua natureza de informação, mas você não vai esquecer mais, porque ela faz parte hoje de um conjunto de saber maior. Então, de maneira bastante trivial, sem aprofundar em algumas questões que até caberiam, nós vamos defender a teoria da presentificativa como esse momento. Essa relação que se estabelece, num primeiro momento, entre o novo e o prévio, entre aquilo que eu desejo aprender ou que eu desejo ensinar para o meu conjunto anterior de conhecimentos. Nessa questão, pode surgir uma pergunta importante, mas tudo bem, a teoria da presentificativa aponta isso, que uma informação, se permanecer na esfera de informação e não perturbar-me, não fazer com que eu tenha algumas modificações, vai ser esquecida. Então, o que fazer para que uma informação, ou em que momentos, uma informação deixe de ser informação, do que se pode dispor para favorecer esse processo? Eu costumo trazer esses dois exemplos aqui, que são bem importantes, assim, até pela minha própria percepção de químico, né? Então, vamos pegar esses dois exemplos aqui para ver se nós conseguimos, a partir deles, chegar em respostas com relação a isso que eu levantei para vocês, que nos convenço. Tá? O primeiro deles, a primeira sentença, é uma sentença lá de Atkins, de 2013, é um livro bem propício para a química, para a físico-química, está lá.
A equação de Schrödinger propõe que apenas podemos expressar quarks como funções de onda definidas por orbitais ou hamiltonianos do sistema. Então, isso aqui é uma sentença lá do livro do Atkins. Quando nós nos deparamos com essa sentença, nós percebemos que essa sentença acarreta alguns conceitos. A própria equação de Schrödinger é um conceito, quarks é um outro conceito, funções de onda, orbitais, hamiltonianos, sistemas, são vários conceitos. Mas são conceitos que possivelmente estão muito distantes de um conhecimento prévio de um sujeito que está tendo o primeiro contato com aulas de química, por exemplo. Então, são conceitos que estão muito distantes de um conhecimento prévio. Então, as chances de um aluno, nos primeiros estudos dentro da química, aprender de modo significativo algo a partir desse apontamento de Atkins é muito pequena, é muito básica. Possivelmente o aluno poderá até memorizar essa sentença, tal qual ela está aqui, devolver isso ao professor em uma avaliação, por exemplo, mas aprender de modo significativo, possivelmente ele não vai. Por quê? Porque ele não domina, ele não tem bases teóricas para relacionar esses conceitos que estão apresentados aqui com aquilo que ele já sabe, com seu conhecimento prévio. Ao passo que essa segunda sentença, lá do livro do Russell, de 94, sentença que aponta o termo átomo provém do grego, indivisível, significando a menor porção de matéria passível de divisão. Então, essa sentença também traz alguns conceitos, como átomo, como indivisível, como matéria, conceitos que estão mais próximos do aluno que se depara com essa informação, que no primeiro momento é uma informação, encontrar significado, encontrar sentido. E à medida que ele encontra significado para aquela informação, é justamente nesse significado, nessa coerência, nesse sentido, que ele pode perceber essa informação como complementar a um conhecimento prévio, como agregador a um conhecimento prévio. E aí, aprender de modo significativo, tendo em vista os pressupostos aqui de Alsop. Pois, muito bem, tendo em vista esses primeiros argumentos introdutórios da teoria da aprendizagem significativa, tá, o que é aprender de modo significativo, quando nós aprendemos de modo significativo, significa que o novo, a informação, encontra na minha estrutura cognitiva alguns elementos de suporte, que a teoria lá vai chamar de subsunsores, e são esses elementos de suporte, que são conhecimentos prévios, que justamente vão tornar coerente e significativa aquela nova informação. Isto é aprender de modo significativo. Ao passo que quando nos é apresentado algo e eu não encontro coerência nesse algo que nos é apresentado, as chances de ocorrência do esquecimento são muito grandes. Nessa demarcação, então, desse território, nessa nossa base teórica, eu vou buscar em 5 princípios, tá, apresentar para vocês alguns argumentos, alguns elementos que, de algum modo, vão apresentar a teoria da aprendizagem significativa, tá, nas suas perspectivas descritivas, conforme eu coloquei lá no começo, mas vão permitir algumas interpretações tendo em vista possibilidades de auxiliar a atuação do professor em sala de aula. Então, vejam bem que eu estou fazendo deliberadamente isso que eu propus lá no começo. De uma teoria de aprendizagem, que é a própria teoria de Alsop, eu estou buscando construir elementos tendo em vista uma teoria de educação, que é quando eu busco, da teoria de aprendizagem, alguns recursos, algumas ideias, alguns argumentos que eu julgo, na minha percepção, como adequados para incentivar um determinado processo de ensino. Certo? Então, nós vamos falar muito sobre o processo de ensino, que são, na verdade, algumas estratégias que o professor pode dispor, tendo em vista uma compreensão da própria teoria da aprendizagem significativa. Eu espero que tenha ficado claro isso, mais ou menos claro. Então, são 5 princípios que nós vamos defender aqui nesses próximos slides. 5 princípios que são extraídos da teoria da aprendizagem significativa como um todo. Então, deixe-me buscar aqui a lupa. Aqui nesse mapa conceitual, nós podemos ter uma ideia, eu não vou dizer de todos os conceitos principais, de todos os conceitos da teoria da aprendizagem significativa, mas dos principais, sim. Tá? Esse mapa conceitual eu elaborei há alguns anos com o compromisso de apresentar a estrutura conceitual ampla da teoria da aprendizagem significativa, de modo que nenhum conceito ficasse de fora, de modo que o mapa conceitual apresentasse
a íntegra da teoria da presença significativa, e aí, dependendo do interesse que você tenha, nós buscássemos um determinado conjunto, um determinado fragmento, tá, para concentrarmos atenção. Então, é justamente dessa teoria como um todo que eu vou encontrar 5 ideias, que eu vou encontrar 5 princípios e vou falar para você sobre cada um deles. E até nesse próprio slide aqui, ele se torna didático para a gente entender essa associação que muitas vezes fica muito no mundo das ideias entre conceito, princípio e teoria. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, algo que está dentro de uma caixa, tá? Vamos pegar algo aqui como, por exemplo, aqui, eu tenho dentro de uma caixa, eu não consigo ampliar mais aqui, psicológicos. Então, se está dentro de uma caixa, psicológicos é um conceito. Então, eu tenho aqui o termo psicológico como um conceito, que nada mais é do que a denominação que se dá, ou alguma regularidade de eventos, ou seja, uma caracterização conceitual do termo psicológico. Então, eu estou aqui abordando o conceito psicológico. Quando eu articulo 2 conceitos entre si, a partir de uma coerência, 2 conceitos ou mais entre si, a partir de uma coerência, nesse caso aqui, por exemplo, lógico e psicológico, a partir de uma aquisição de significados, então essa articulação entre 2 conceitos ou mais, nós passamos para uma outra dimensão de aprendizagem, de conhecimento, que é o princípio. Então, nós temos aqui um princípio formado pela articulação entre conhecimento lógico e conhecimento psicológico. Ou seja, nós já temos aqui uma ideia. E eu poderia fazer outros exemplos aqui. Por exemplo, aqui, ó, representacional é um conceito. Agora, a ideia dessa caixa vazada aqui é justamente articular o conceito representacional, o conceito conceitual, o conceito proposicional, e a partir dessa articulação encontrar alguns princípios, encontrar algumas ideias. E quando nós articulamos entre si vários princípios, aqui poderia ser identificado um princípio, aqui poderia ser identificado um outro princípio, aqui poderia ser identificado um outro princípio, dentre vários outros aqui. Quando nós articulamos vários princípios entre si e chegamos em uma estrutura mais complexa, aí nós temos, por si, uma teoria. Justamente é o que esse slide aqui está mostrando, uma teoria, que é a teoria da aprendizagem significativa. Até muitas vezes isso é usado de modo assemelhado, até como sinônimo, quando você percebe, por exemplo, em algum plano de ensino, algum relatório de estágio, o aluno está escrevendo lá, a proposta é desenvolver conceitos em química, desenvolver conceitos em matemática, conceitos em biologia. Se nós pegarmos a acepção do termo, nós não temos a pretensão de construir conceitos. Eu não pretendo construir conceitos com os alunos, porque o conceito, uma construção de um conceito, ou aprender um conceito, remete a uma aprendizagem mais mecânica do que significativa. Eu não aprendo um conceito, eu memorizo um conceito. Quando nós vamos dar uma aula em química, nós precisamos ou devemos desenvolver mais do que conceitos. Nós precisamos desenvolver ideias, argumentos. Aí, nós estamos saindo de uma esfera conceitual e entrando para uma esfera de um princípio ou de uma proposição. Muito bem, gente. Então, vamos aos nossos pontos centrais aqui. Esse primeiro princípio que nós vamos resgatar da teoria da aprendizagem significativa é apresentá-la como mais do que um conceito. Na verdade, eu já fiz algumas aproximações com relação a esse primeiro princípio, com relação a essa primeira ideia, quando nós defendemos o que é aprender de modo significativo com base na própria teoria da aprendizagem significativa. Nós já entendemos que há necessidade de uma proximidade entre um novo e um prévio. O novo na perspectiva da informação, o prévio na perspectiva do meu conjunto de saberes. O que acontece? Acontece que aprender de modo significativo, ou seja, acarretar com que ocorra uma perturbação do meu conhecimento prévio à aproximação do novo, requer essa transformação aqui, de um significado lógico para um significado psicológico. Justamente é essa aquisição de significados que está por trás, que subjaz o aprender de modo significativo. Na atribuição do professor, nós vamos apresentar um objeto de conhecimento buscando apresentá-lo, desenvolvê-lo, trabalhá-lo de modo lógico, de modo coerente,
de modo a possibilitar que o sujeito que aprenda faça essa transformação, faça esse movimento vetorial aqui da esquerda para a direita. Então, essa é a atribuição do professor, tendo em vista o verbo ensinar, tendo em vista aquilo que esse professor dispõe, aquilo que esse sujeito dispõe. Então, nós vamos oferecer um objeto de conhecimento de modo mais coerente possível, de modo mais estruturante possível, conforme a própria teoria aponta, de modo mais lógico possível. E a esse sujeito vai ocorrer duas coisas. Ou ele vai apenas ouvir do professor e não vai fazer essa transformação aqui, e do professor, aquilo que o professor apresenta, cairá no esquecimento, ou o aluno vai se perturbar a ponto de transformar o significado lógico apresentado pelo professor em um significado psicológico. E quando isso acontece, acontece o fenômeno da aprendizagem na perspectiva de aprendizagem significativa, certo? Essa transformação aqui, ela acarreta que um conteúdo cognitivo diferenciado e idiosincrático. Significa que aquela apresentação lógica do professor repercutiu no aluno, de modo que o aluno hoje tem uma percepção própria daquilo que o professor apresentou. Eu estou dando uma aula, por exemplo, sobre estrutura atômica, tá? Me perdoem pelos exemplos, mas eu vou pegar os exemplos da química até por conta do meu campo de formação. Eu estou dando uma aula sobre estrutura atômica, sobre estrutura da matéria, tá? O que eu estou apresentando? Eu estou apresentando, por exemplo, algumas interfaces que acarretaram na substituição de um modelo para outro na concepção da natureza da matéria. Eu tenho um conhecimento sobre o assunto. Quando o meu aluno faz esse movimento de transformação e transforma, substitui uma apresentação lógica do professor para uma base psicológica, ele vai ter um novo entendimento, não necessariamente o meu entendimento, até porque esse entendimento ele é sempre idiosincrático. É uma visão de mundo que é absolutamente contaminada por toda a base cultural, social que esse indivíduo tem. De modo que todos nós, por exemplo, passamos por uma formação na qual, em algum momento, nos foi apresentado, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui bem típico, equações de segundo grau, tá? O que acontece? Cada um de nós tem hoje uma percepção sobre equações de segundo grau. Nós temos um entendimento sobre isso, caso nós tenhamos feito esse movimento de transformação de significado lógico para psicológico. E esse slide, além disso, deixa muito claro que, conforme eu defendi para vocês lá no começo, que o verbo ensinar difere do verbo aprender. Como professor, você pode dispor de todas as condições e dar uma aula com qualidade ao ponto que você ofereceu aos teus objetos de conhecimento um significado lógico. Você apresentou a estrutura da matéria de modo lógico. Então, você utilizou da tua atribuição como docente de ensinar. Só que você não consegue garantir aprendizagens, porque essa aprendizagem requer algo do próprio sujeito. Alguns sujeitos vão buscar essa transformação e vão efetivá-la, outros sujeitos não o farão. Então, esse é o primeiro princípio, a aprendizagem significativa, como mais do que um conceito, como talvez uma pertinência a um significado da ação do professor e da ação que se espera do sujeito que aprende, do aluno. Muito bem. Pelo jeito, vocês não vão me interromper. Vamos, então, ao segundo princípio da teoria da aprendizagem significativa, que é justamente apresentar com maior profundidade uma distinção que eu já fiz aqui em algum momento, que é a distinção entre a aprendizagem mecânica e a própria aprendizagem significativa. Inclusive, um dos diferenciais da teoria da aprendizagem significativa é que a aprendizagem significativa, ela não... deixa-me buscar um termo mais adequado. Ela não subvaloriza, não é esse o termo que eu... Ela não obstaculiza, ela não obscurece outros modos de aprender. Talvez esse seja um termo importante. A teoria da aprendizagem significativa, ela apresenta várias possibilidades de aprender, certo? Sendo que há uma defesa muito importante no aprender de modo significativo, mas ela apresenta outras possibilidades de uma aprendizagem inicial que pode, com o tempo, se tornar significativa. Dentre elas, a aprendizagem mecânica. Então, no primeiro momento, não há uma dicotomia entre a aprendizagem mecânica e significativa, mas um contínuo.
Significa que de uma aprendizagem mecânica nós podemos passar a uma aprendizagem significativa ao seu tempo e a determinadas condições. Qual é a diferença central entre a aprendizagem mecânica e significativa? Para além daquela perspectiva do esquecimento que eu falei para vocês há pouco. Que uma aprendizagem mecânica acarreta em esquecimento, uma aprendizagem significativa não acarreta em esquecimento. Uma aprendizagem mecânica não há transformação de uma informação. Uma aprendizagem significativa acarreta em uma modificação de uma informação. Qual é a distinção entre elas, para nós aprofundarmos um pouco mais essa linha de raciocínio? É justamente o que acontece entre a nova informação e a estrutura cognitiva. Lembre da nova informação como aquele A minúsculo e da estrutura cognitiva como A maiúsculo. A nova informação como algo isolado, como algo fragmentado, e a estrutura cognitiva como o meu conjunto de saberes e o modo pelo qual eu organizo esses meus saberes. O que acontece? Acontece que há um movimento de aproximação. Quando esse movimento de aproximação resulta em uma associação, há apenas uma associação literal, arbitrária, significa que eu estou em um momento de aprendizagem mecânica. A associação não requer pontos de contato de maneira mais efetiva, de maneira mais aprofundada. Ao passo que quando há uma interação entre o novo e o prévio, numa perspectiva de não literalidade, de não arbitrariedade, significa que esse novo saber, essa nova informação, de algum modo é apresentado a ponto de repercutir, a ponto de fazer sentido para o aprendiz, então nós temos amplas condições de ocorrência de uma aprendizagem significativa. Então esse é o modo pelo qual a teoria apresenta essa distinção entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. Levar algo aos meus alunos de modo trivial ou sem uma preocupação mais efetiva com relação ao que eles conhecem previamente, possivelmente vai acarretar em uma aprendizagem mecânica, onde mnemonicamente, memoristicamente, os alunos reterão algo, mas essa retenção não é definitiva e, em muitos casos, não é nem duradoura. Ao passo que uma instrução bem planejada, discutida, levada aos meus alunos, identificando-se o que eles conhecem, as suas preocupações iniciais, o seu conhecimento prévio, tem muito maior possibilidade de encontrar elos para a interação do novo com o prévio, para que esses alunos efetivamente encontrem no que essa nova informação pode efetivamente qualificar algo que eles já conheciam previamente. Então, esse é o nosso segundo princípio da teoria da aprendizagem significativa, quando ela vai distinguir-se da aprendizagem mecânica, não como uma dicotomia, mas como um contínuo, como um movimento. O terceiro princípio que eu gosto bastante, por sinal, são algumas condições. Algumas não, são três. Três condições que a teoria da aprendizagem significativa apresenta para que efetivamente ocorra isso. Tá? Vamos voltar nesse slide. O que eu desejo? Eu desejo, então, se eu estou ensinando com compromissos de aprendizagem, se eu não estou ensinando apenas com uma intenção de me satisfazer, mas se eu estou ensinando tendo em vista que do meu ensino deve resultar a aprendizagem, eu vou buscar esse caminho aqui. Eu vou buscar essa interação. Mas o que fazer? Do que dispor para que aconteça essa interação? De que meios, de que recursos, de que estratégias o docente pode se valer para favorecer esse processo da interação? Aí, para responder essa questão, entram as três condições para uma aprendizagem significativa. E a teoria é muito clara no apontar essas três condições de modo concomitante. De modo que, para aprender de modo significativo, ou seja, para que se tenha uma interação entre o novo e o prévio, três condições precisam estar satisfeitas. Quais são essas três condições? A primeira delas é a estrutura cognitiva específica. A segunda é o material potencialmente significativo. E a terceira é a predisposição do sujeito em aprender. De modo que essas três condições são um imperativo a aprender de modo significativo. Caso uma dessas condições não se estabeleça, o sujeito não aprenderá de modo significativo. Não basta uma das condições, duas das condições estarem plenamente satisfeitas, sendo que
eu demando dessas 3 condições de modo concomitante. No que se refere à primeira condição, estrutura cognitiva específica, é justamente o conhecimento prévio. A teoria é muito taxativa em que você não aprende de modo significativo caso não existam conhecimentos prévios sobre aquilo que está sendo discutido. Então, esse conhecimento prévio ele é fulcral para uma aprendizagem significativa. Nós aprendemos a partir de algo, nós aprendemos a partir de algo prévio. Nós não aprendemos a partir do nada, a partir do zero. Talvez aqui nós podemos fazer uma associação bem interessante com aprender um segundo idioma, por exemplo. Porque aprender japonês é muito mais difícil, requer um envolvimento muito maior do que aprender inglês, como um segundo idioma, por exemplo, a partir de uma primeira língua, sendo o português. Porque possivelmente, quando se aprende um idioma latino, como o inglês, você vai fazer muitas associações com o português que você já conhece, associações linguísticas, gramaticais, de caracteres, ao passo que quando você encontra um idioma que está estruturado de modo completamente diferente, você vai ter muito mais dificuldade em identificar algo prévio que você consiga utilizar como suporte. Então, a teoria da aprendizagem significativa deixa isso muito claro. Nós precisamos identificar o que o sujeito conhece previamente para, a partir de então, estruturar a nossa aula, mesmo que nós precisamos, em muitos momentos, com base na ciência, com base em conhecimento científico, descaracterizar alguns conhecimentos prévios que são muito focados em senso comum para construirmos novas linhas de raciocínio. Mas, ainda assim, esse conhecimento prévio ele é fundamental. Basta termos conhecimento prévio? Certamente que não. Nós precisamos também satisfazer a segunda condição, que é justamente onde a atuação do professor talvez esteja mais próxima, que é o material potencialmente significativo. É o que a teoria apresenta como o modo pelo qual o professor vai estruturar e vai apresentar e vai trabalhar com seus objetos de conhecimento. Peguemos um exemplo, tá? Para eu variar um pouquinho, vamos pegar um exemplo na química. Eu vou dar aula sobre ácidos, sobre teorias de acidez e basicidade. Abordando o tema ácidos, muito provavelmente os meus alunos têm um conhecimento prévio sobre o assunto. Por mais que seja um conhecimento trivial, muitas vezes equivocado, mas há um conhecimento prévio. Então, essa primeira condição, caso eu consiga fazê-la emergir, ela está satisfeita. Mas, vamos entender aqui que dar uma aula sobre ácidos, eu posso fazer de modo muito estimulante ou muito pouco estimulante. Eu posso, por exemplo, imprimir umas páginas a partir de um determinado site, levar as páginas para os meus alunos, pedir para que os alunos leiam essas páginas e resumem essas páginas ao final de um determinado período. Eu estou desenvolvendo uma aula potencialmente significativa? Talvez para alguns alunos sim, mas para a maioria possivelmente não. Porque muitos recursos favoreceriam muito melhor a apresentação sobre ácidos do que isso que eu acabei de mostrar. Eu posso desenvolver uma experimentação, eu posso fazer uma discussão dialogada, eu posso, por exemplo, levar os alunos a assistir um determinado vídeo, eu posso fazer algumas associações com o cotidiano de modo mais pontual, ou seja, de vários recursos, eu posso buscar tornar lógico o meu objeto de conhecimento, ou seja, estruturar a minha aula à medida que ela se torne potencialmente significativa. Então, aqui está na segunda condição a estrutura que o professor dá para o seu objeto de conhecimento a nível das suas abordagens e a nível também das estruturas, das estratégias, melhor dizendo, a nível das estratégias que ele utiliza para trabalhar com os alunos os seus objetos de conhecimento. Muito bem, o aluno tem conhecimento prévio, a aula está bem organizada, o professor utiliza de vários recursos importantes, qualificadores. Temos garantia de aprendizagem? Certamente que não, porque nós precisamos de uma terceira condição, e é nessa terceira condição que talvez o professor esteja mais distante. A teoria deixa muito claro que, para aprender, requer-se uma predisposição do sujeito que aprende. Você pode ser o melhor professor possível, você pode desenvolver a tua aula do melhor modo possível, ainda assim você vai encontrar sujeitos que não têm disposição para aprender e não aprenderão de modo significativo. Então, isso requer, nessa terceira condição, um envolvimento, uma deliberação, uma motivação própria a aprender. E essa motivação própria, me perdoem pela redundância,
mas essa motivação própria é própria do sujeito que aprende. Até podemos discutir que, conforme o professor organiza a sua aula, conforme o professor discute e trabalha os seus objetos de conhecimento, você pode favorecer essa predisposição. E eu concordo categoricamente com isso. Mas favorecer, não garantir. Ainda assim, você dará excelentes aulas e alguns alunos não aprenderão porque, por alguma razão, eles não vão mobilizar-se cognitivamente para aprender. Eles vão tomar aqueles objetos de conhecimento apenas como informações, apenas como informativos, e vão esquecer logo em seguida. Então, essa é o terceiro princípio que eu gostaria de apresentar para vocês, as 3 condições a aprender de modo significativo. E eu vou ratificar o termo condições, que é um termo que a própria teoria estabelece, na perspectiva que condições é um imperativo, requer coexistência. Chegamos no nosso quarto princípio, que são 2 modos distintos de aprender, por descoberta e por recepção. E aí entra, talvez, um diferencial da teoria da aprendizagem significativa com relação ao construtivismo, com relação a outros movimentos que, em algum tempo, aqui no Brasil, defenderam de modo muito contundente a aprendizagem por descoberta, que tudo deveria ser descoberto, tudo deveria ser construído. Aprender demandava você identificar por conta própria, ou seja, o construtivismo aqui no Brasil chegou como um grande cobertor a ponto de resolver todos os problemas da aprendizagem, de modo que o conhecimento deveria ser construído em sala de aula para efetivamente ser dado como aprendido. A teoria da aprendizagem significativa não vai defender essa ideia. A teoria da aprendizagem significativa vai apresentar que, sim, nós podemos ter aprendizagens significativas por descoberta. Quando nós vamos apresentar um determinado conteúdo, esse conteúdo não está na sua versão final, digamos assim, mas demanda algumas apropriações, algumas construções, e eu posso sim aprender de modo significativo quando isso ocorre via construções que o sujeito faz no decorrer da instrução. Entretanto, também há possibilidade de aprendizagem por recepção, quando nós vamos aprender a partir de um modelo onde o conteúdo já está pronto, onde o conteúdo já está dado. Ou seja, já há uma versão final do conteúdo. Mesmo assim, isso pode ser aprendido de modo significativo. Não há uma supervalorização, não há uma hierarquia de um modo ou outro. Tanto aprendizagens por descoberta, quando conteúdos são descobertos, literalmente, são desvendados pelo aluno, como aprendizagens por recepção, quando o professor já trabalha esses conteúdos na sua versão final, são igualmente, podem igualmente tornarem-se aprendizagens significativas. E convenhamos que, principalmente quando nós trabalhamos as ciências, nós temos uma versão predominante de aprendizagens por recepção. Nós vamos ter muita dificuldade aqui de encontrar exemplos onde na educação básica, trabalhando a química, a física, a biologia, a matemática, nós vamos abrir espaços para aprendizagens por descoberta. Talvez exemplos pontuais nós podemos encontrar para caracterizar aprendizagens científicas por descoberta. Mas há uma predominância de apresentações onde nós vamos buscar uma aprendizagem por recepção, onde nós já estamos discutindo, apresentando, trabalhando com versões finais do conteúdo. Mas, conforme eu bem coloquei para vocês, eu posso aprender de modo significativo, tanto por descoberta como por recepção. Desde que, mesmo que por recepção, nós venhamos a satisfazer aquelas 3 condições prévias que eu mostrei há pouco. A estrutura cognitiva específica, que haja um conhecimento prévio, que dê suporte, que sirva de ancoradouro, que o sujeito encontre subsunsores necessários, que também essa aula seja apresentada, seja trabalhada de modo coerente, de modo lógico, e que o sujeito, em determinado momento, manifeste-se para aprender, disponha-se a aprender. Então, essa é o quarto princípio, é a quarta ideia que eu trouxe para vocês aqui, que eu selecionei, que eu resgatei da teoria da aprendizagem significativa para dialogarmos aqui. Principalmente numa perspectiva que vai um pouco de encontro, tá? Lembrando que de encontro é oposição, que vai um pouco de encontro ao modelo
construtivista aqui no Brasil, que fez muito sucesso, tá? Caiu muito na moda ali na década de 90, no começo dos anos 2000, certo? Nós entendemos hoje que não há uma necessidade de você fazer construções a nível científico para aprender ciências. Você pode fazer descoberta, você pode ter ótimos entendimentos a nível científico quando você bem trabalha, bem associa, bem movimenta objetos de conhecimento, mesmo que esses objetos de conhecimento estejam já em uma versão final da sua apresentação científica. E diga-se de passagem, só abrindo um parênteses aqui, esse argumento em nenhum momento se aproxima de uma perspectiva de determinismo na ciência, tá? Vamos pegar uma base um pouco mais epistemológica aqui. Eu não estou defendendo em nenhum momento que nós temos versões definitivas do conhecimento científico, não é isso que eu estou colocando, certo? O conhecimento científico, a nível de epistemologia contemporânea, ele é justamente algo inacabado, ele é algo que nunca chega a uma versão final, certo? Mas não é disso que eu estou falando, eu não estou dizendo em versões definitivas sobre o conhecimento científico, mas versões que levam o meu objeto de conhecimento para a sala de aula já numa perspectiva de prontidão, já numa perspectiva de aplicação final, de resultado científico, tá? Requer, para nós termos essa diferenciação clara, uma reflexão importante, mas é uma reflexão importante a se fazer, tá? Muitas vezes a gente percebe que as próprias dimensões epistemológicas da ciência acabam um pouco empecilhando, dificultando o que se entende por uma aprendizagem significativa por recepção, certo? Mas eu deixo claro aqui que o objeto de análise é outro, não é um objeto de análise a nível epistemológico com relação à construção do conhecimento científico, mas é um objeto de análise com relação à aprendizagem do conhecimento científico, que hoje é considerado o mais adequado e o mais pertinente. E, por fim, o nosso último princípio emergente da teoria da aprendizagem significativa é a programação de conteúdos, certo? A partir de dois conceitos que são apresentados muitas vezes de modo muito confuso pela teoria, que são os conceitos da diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa, tá? Dois conceitos que se assemelham até na sua forma de representá-los, mas tem uma diferenciação grande. Apesar desses dois conceitos serem trabalhados de modo complementar, mas há uma diferenciação grande. Em um primeiro momento, eu preciso fazer um aporte aqui, que a teoria da aprendizagem significativa apresenta esses dois conceitos por duas análises distintas, por dois vieses distintos. Num primeiro momento, lá nos primeiros livros do Alstom, na década de 60, 70, o Alstom apresenta esses dois conceitos como estruturantes da própria teoria. E aí talvez tenha entrado num certo conflito com outros conceitos adjacentes à teoria. Então, não é por esse viés que eu vou analisar esses dois conceitos. Ocorre que na década de 80, 90, o próprio Alstom, ele pega os dois conceitos e faz uma leitura dos dois conceitos de um modo um pouco distinto, já tendo um compromisso com a programação de conteúdos. Então, em um primeiro momento, ele apresenta os conceitos da diferenciação e da reconciliação de modo teórico, de modo eminentemente incorporado à própria teoria. Não é essa abordagem que eu vou dar. Num segundo momento, o próprio Alstom apresenta os dois mesmos conceitos, tendo em vista estruturas de programação de conteúdos, de métodos instrucionais. É esse o olhar que eu vou dar aqui para vocês. Ok? Sendo assim, vamos pegar um exemplo, que talvez seja mais pertinente para nós, a partir desse exemplo, caracterizarmos esses dois conceitos. Vamos pegar, por exemplo, um modelo de ensino, tá? Uma cultura de ensino da matemática, por exemplo. Tá? Vou me atrever a buscar alguma coisa voltada à matemática. Você está desenvolvendo uma aula de matemática e não de modo isolado, mas de modo quase que recorrente, você trabalha parte a parte. Você desenvolve um determinado conteúdo, fecha esse conteúdo, logo depois você traz um segundo conteúdo, fecha esse conteúdo, logo depois você traz um terceiro, fecha o terceiro, e assim sucessivamente você vai percorrendo a tua ementa.
A física não é diferente, a química muito menos. Esse modelo é o modelo que parte das suas partes, parte do específico, e do específico busca montar o geral, busca montar algo, um entendimento mais geral. Significa o quê? Que a cada uma das partes, nós temos uma pretensão, caso o professor tenha essa pretensão, alguns professores nem têm essa pretensão, mas a cada parte, a cada unidade, o professor vai buscar fazer associações. E esse é o modelo que predomina nos ambientes escolares. Você vai dar aula de química, de física, você vai pegar a tua ementa e você vai começar a encontrar uma sequência lógica para a tua ementa e discutir, item por item daquela tua ementa. Aos poucos, você vai buscando, em alguns momentos, articular, em alguns momentos, resgatar algo que já foi discutido. Ou seja, esse é o modelo que predomina nos ambientes escolares e é o modelo que inicia das partes, ou seja, das especificidades, e a partir das especificidades busca encontrar o todo, busca montar uma integridade, uma integração. Esse modelo predominante é justamente o inverso do que a teoria apresenta como alternativa instrucional. A teoria pressupõe que, num primeiro momento, você apresente o todo. Você apresente uma perspectiva geral, uma perspectiva mais ampla daquilo que você pretende desenvolver ao longo de um mês, ao longo de um semestre, ou ao longo de um ano, enfim. Mas que você tenha essa noção do todo, essa noção de dimensão mais ampla. Esse é o conceito que você, logo depois de demonstrar, você vai buscar a sua primeira parte defendendo o conceito da diferenciação progressiva. Então, você tem o todo, você caracteriza o todo, e a partir dessa caracterização, você vai aí sim encontrar uma das suas partes. Trabalhou uma dessas partes, você está diferenciando aquele todo de modo progressivo. Quando você termina a caracterização daquela parte, você vai voltar para o todo, utilizando o conceito da reconciliação integrativa. Então, você parte de uma perspectiva geral, de uma perspectiva sistêmica, demarcando os teus principais objetos de ensino, os teus principais objetos de aprendizagem. Feito isso, o interesse não é que o aluno aprenda a partir dessa primeira percepção, a partir desse primeiro contato. Não. A ideia é que apenas o aluno reconheça as partes como integrativas de um todo. Feito esse primeiro movimento, nós vamos, então, identificar a primeira parte e nós precisamos encontrar essa pontualidade. Mas, ao trabalhar essa primeira parte, na sua especificidade, nós vamos voltar ao todo, buscando a reconciliação integrativa. E assim nós vamos seguir a nossa base instrucional, sempre nesse movimento cíclico, nesse movimento de idas e vindas, numa perspectiva que a cada retorno da parte ao todo, cada retorno do específico para o geral, esse geral ganha um novo entendimento, ganha um novo olhar para o sujeito que aprende. E, além disso, você consegue, a partir desse modelo, identificar no que aquelas partes estão qualificando, no que aquelas partes qualificam uma percepção maior, visto que é absolutamente dado, e possivelmente nenhum de nós vai discutir, que nós precisamos ter uma dimensão mais ampla, nós não aprendemos de modo consistente, de modo significativo, a partir de dados fragmentados. Quando nós conseguimos associar fragmentações, associar informações, associar pontualidades e desenvolvermos a partir dessas associações uma percepção mais ampla, isso certamente favorece aprendizagens. E esse é o quinto princípio da teoria da aprendizagem significativa. Certo? Princípio muito importante que tem sido hoje, que tem se consolidado hoje como importantes elementos de reflexão. Tá? Essa reestruturação que vai desde uma proposta curricular até uma proposta de mediação, de intervenção. Certo? Quantos de nós já nos exercitamos de pegar todo o nosso primeiro ano do ensino médio, por exemplo, lá na química do primeiro ano do ensino médio, e buscar uma conciliação entre todos aqueles conteúdos que estão lá sendo postos para serem trabalhados em sala de aula. Muito poucos dos professores já fizeram isso. E o professor, não buscar essa integração, vai encontrar uma ampla dificuldade, porque isso não é trivial e foge um pouco daquilo que o professor está acostumado a fazer. Mas é algo muito importante para ser refletido.
certo? Se eu não consigo articular todo o meu objeto de conhecimento de um semestre, por exemplo, eu posso muito bem buscar um determinado conteúdo, uma termodinâmica, por exemplo, e todos os conteúdos circunscritos à termodinâmica, e apresentar a termodinâmica como algo geral. E a partir dessa termodinâmica, buscar algumas especificidades, caracterizá-las, descrevê-las, exemplificá-las e retornar à sua perspectiva mais geral. E assim fazer movimentos de idas e vindas, movimentos conciliatórios, articulando a diferenciação progressiva, que é cada momento que do todo, do geral, eu vou buscar uma especificidade, e a reconciliação integrativa, que a cada especificidade eu vou sempre buscar uma percepção do todo. Esse é o quinto princípio, então, da teoria, que eu espero que não tenha ficado muito complexo. Para fechar, eu vou deixar uma frase aqui do próprio Einstein, depois de ter desenvolvido toda aquela teoria, depois de ter desenvolvido várias perspectivas de entendimento da teoria, tem uma frase do Einstein que é célere na literatura, que é muito mencionada na literatura, que é essa que eu trouxe aqui no próprio inglês, no próprio formato original. The most important thing of factor influencing learning is what the learning already knows. Certain this and teaching him accordingly. O fator mais importante, o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Vejam bem essa primeira sentença aqui. O Alsop bem coloca aquelas três condições que eu já coloquei para vocês. Primeira condição, conhecimento prévio. Segunda condição, material potencialmente significativo. Terceira condição, predisposição em aprender. Mas, mesmo depois de tudo isso, o Alsop deixa claro que o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe. Averigue isso, identifique isso e ensine de acordo. Então, esse talvez seja o apontamento que o Alsop encontrou como mais importante para fechar toda a sua trajetória acadêmica, tendo em vista o seu compromisso no processo da aprendizagem. Identificar o que o aluno já conhece sobre um determinado assunto, possivelmente vai caracterizar as condições que esse aluno vai ter de aprender de modo significativo ou não. Certo, minha gente? Então, nesse último slide aqui, tá? Eu quero também deixar o endereço desse site, tá? Que aqui no Brasil é o site que agrupa, o site que sistematiza os movimentos, os trabalhos, os seminários que desenvolvem a teoria da aprendizagem significativa, publicações, tá? É um site que você vai encontrar facilmente, tá? apsignificativa.com.br, jogando esse site lá como palavra-chave, site, aprendizagem significativa, vocês vão ser remetidos para esse ambiente aqui. Vocês vão encontrar, então, vários eventos, movimentos, alguns do Brasil, outros fora do Brasil, tá? Encontros internacionais sobre aprendizagem significativa. Se não me falha a memória, o último encontro internacional sobre aprendizagem significativa foi no Brasil, aconteceu em São Paulo, se não me engano, em 2018, tá? Se não me engano, em 2018. Sendo que o próprio Novak, já com seus 90 e tantos anos, esteve nesse encontro aqui no Brasil. Tá? E aqui também existe um periódico, AS em Revista, Aprendizagem Significativa em Revista. Inclusive, eu tenho alguns artigos lá que vão, de algum modo, ou apresentar bases teóricas da aprendizagem significativa, ou vão aplicar alguns elementos, algumas estratégias, tendo em vista pressupostos da teoria da aprendizagem significativa. E bem como outras publicações, dissertações, teses, que de algum modo já versaram sobre o assunto, sobre a estrutura teórica da aprendizagem significativa. Algumas referências, então, dessa apresentação, tá? O material vai ficar lá no Classroom, junto com a gravação, tá? Eu vou encerrando por aqui, e conforme eu coloquei lá no começo, eu fico plenamente disponível para que nós venhamos a falar sobre esse assunto à medida que vocês julgarem pertinente. Ok, minha gente? Obrigado, então, por me ouvir, pela atenção de todos, e vou devolver a palavra para vocês. Obrigado, então, André, pelo seminário, ótimo seminário. Então, vamos abrir espaço, então, para a participação dos nossos colegas discentes. Fiquem à vontade, gente, tá? Fiquem à vontade. Algo não foi bem
elucidado, tá? Algo está muito complexo, você já tem algum entendimento sobre o assunto, alguma experiência prévia, fique bem à vontade. Foi bem esclarecedora, professora. A temática, achei bem interessante, assim, e percebo, como sempre, na educação, que a gente usa muitos termos, muitos conceitos que a gente não conhece, né? Porque, pegando, assim, até documentos da escola, planos, projetos pedagógicos, a gente vê muita referência, né, à aprendizagem significativa, mas não tem todo esse entendimento, né? Então, para mim, foi bem esclarecedor hoje, assim, bem importante sua fala. Com certeza, é bem mais abrangente do que a gente está acostumado a ver nesses documentos, nesses planos que a gente encontra na escola. Certo, Dália. Você sabe que a teoria da aprendizagem significativa, ela vive assim o que acontece hoje com mapas conceituais, por exemplo, que é um modismo, que o que aconteceu também há pouco tempo com a ATD, Análise Textual Discursiva, lá da Maria do Carmo Galhaes, da URGS, que são conceitos que chegam num determinado momento e são aplicados a partir de um entendimento assim muito pouco fundamentado. Muito raso, né? Isso é um pouco, não, é muito preocupante. É algo que eu tenho assim, discutido muito com os meus alunos. Antes de uma aplicação, de uma intervenção, você precisa ter um entendimento um pouco mais aprofundado sobre aquilo, para não correr o risco de fazer manipulações que vão desviar muito o foco daquilo que está sendo discutido. A aprendizagem explicativa, certamente, se não tanto hoje, mas já passou muito por essa questão de ser levada a qualquer luz, a qualquer entendimento, como se fosse algo que pudesse ser associado a qualquer elemento, a qualquer estrutura, a qualquer intenção. Exemplificando isso que eu coloquei para você, eu, em um EDEC, conversei com a Maria do Carmo Galhaes, e talvez vocês já tenham se deparado com a análise textual discursiva da Maria do Carmo Galhaes, a ATD, e a Galhaes colocou para mim isso, que em alguns momentos ela é convidada para bancas onde o trabalho passou por uma análise textual discursiva e ela não reconhecia os fundamentos da ATD, do próprio trabalho. Ou seja, ela criou o método, foi chamada para avaliar aquele trabalho e não conhecia tamanhas distorções que aquilo estava impregnado. Então, isso é um problema sério, assim, com relação à teoria da aprendizagem explicativa. E o próprio Moreira, ele deixa claro isso, que um dos compromissos dele, por mais que ele tenha uma interpretação, é apresentar alguns elementos como genuínos, alguns elementos como originais da teoria. Por mais que, eventualmente, você acabe não concordando com um ou com o outro. Okay? Mas importante esse tema, essa tua fala, Dana, é muito importante. Eu ia comentar que eu fiz no primeiro semestre a psicologia da educação com a Mara, e aí nós trabalhamos um pouco, e trabalhamos com o Ausubel também, né? E aí é uma das coisas que a gente falava sobre essa questão de tudo é aprendizagem significativa. E esses dias até escutei uma palestra que uma professora dizia: a aprendizagem, quando acontece, ela é significativa. A aprendizagem significativa é o nome de uma teoria, né? Então, para fazer essa diferenciação, que na escola realmente tudo é significativo, né? Parece que é um nome bonito, assim, para dizer que aconteceu alguma coisa, né? E foi muito bom olhar de novo, assim, porque realmente não é uma coisa, não é algo muito fácil, né? Numa primeira leitura, a gente já se apropriar de tudo. E então eu achei bem interessante, assim, falasse de uma forma bem dinâmica, mas algumas coisas bem centrais, assim, da teoria mesmo, que eu até agora vou me aprofundar um pouquinho mais, que eu acho que eu vou aproveitar alguma coisa, talvez, no meu trabalho também. Até, de repente, vou procurá-lo. À disposição, Carolina, tá? À disposição. Ok? Sim. Principalmente agora tu estavas falando dessa questão da diferenciação progressiva, reconciliação integrativa, ao mesmo tempo que é complexo, tem muitas nomenclaturas que a gente usa erroneamente, né?
e tem muitas outras que tu nunca ouviu falar. Então, quando junta tudo isso, assim, no primeiro momento parece uma salada de frutas, né? Então, a gente tem que, às vezes, ouvir mais de uma vez, de formas diferentes, para realmente conseguir algumas coisas. Sem dúvida. E já fazendo uma aproximação da tua fala com a da Dália, quando nós respondemos uma pergunta, por mais trivial que essa pergunta seja, nós estamos sempre fazendo isso à luz de uma teoria. Tá? Por exemplo, você vai perguntar para mim, por exemplo, ensinar remete a aprendizagens, tá? Aquilo que eu defendi lá no começo da minha fala como não, como uma sentença negativa. Você vai perguntar para mim, do ato de ensinar resulta aprender? Resulta em aprendizagens? Depende. Depende do quê? Depende da teoria que eu me basear, na teoria que eu me subsidiar para dar essa resposta. Com base na teoria da aprendizagem significativa, a resposta é não. Categoricamente, a resposta é não. Aprender remete a algumas atribuições e ensinar remete a outras. Se eu buscar, por exemplo, uma teoria vigotskiana, sócio-interacionista, a resposta pode ser diferente. Se eu buscar uma base freiriana, por exemplo, a resposta certamente vai ser muito distinta daquilo que de tudo aquilo que nós discutimos nesse seminário de hoje. Mas isso tem que ficar claro, isso deve ficar claro. E muitas vezes nós percebemos que não é o que acontece a nível de opiniões não fundamentadas hoje. As pessoas respondem algo intuitivamente com base em alguma fragilidade que comprou em determinado momento da sua vida, da sua própria experiência, como se aquilo fosse algo dado, fosse algo consolidado, certo? Isso vale para o campo científico, vale para o campo das ideias, vale para o campo do ensino das ciências, vale para tudo. Nós temos que ter um entendimento de uma teoria que, por mais implícita que aconteça, ela está subsidiando o nosso entendimento e a nossa visão de mundo, certo? E muitas vezes falta muito isso nos ambientes educacionais. Conforme vocês bem colocaram, aprender de modo significativo, qualquer coisa é aprender de modo significativo, até pode ser, mas dependendo da teoria que eu utilize. Se eu não utilizar nenhuma teoria, eu posso dizer que sim. Agora, se eu tenho compromisso com alguns aspectos teóricos, aí vai ser uma outra dimensão para a gente responder se, de fato, aprender algo é significativo, ou aprender qualquer coisa é significativo, ou sempre aprender é algo significativo. Muito bem, Carolina. Só para complementar ali, uma das questões que, quando a primeira leitura do Ausubel, eu fiquei pensando que realmente em várias outras teorias se fala, tu vai fazer uma avaliação diagnóstica, tu tem que descobrir o que o aluno sabe, mas assim, ele fala de uma forma muito clara, que isso é o mais importante, porque muitas vezes tu te prepara para trabalhar várias coisas e tu chega na sala de aula, é outra realidade, porque tu tem diversos níveis de conhecimentos dentro da sala de aula, e aí tu não pode partir daquilo que tu achou que eles sabiam. Primeiro, tu realmente tem que descobrir o que o aluno já sabe, né? Então, eu achei muito interessante essa base, principalmente, assim, de uma coisa bem real e palpável, assim, tu pode perceber isso dando aula, né? Que tu não interessa o que tu queres ensinar, tem que saber o que o aluno já sabe para, a partir dali, tu dar um encaminhamento, né? Uhum. Perfeito, perfeito, Carolina. Mais alguma questão, gente? Mais algum apontamento? Digamos, então, que daqueles princípios ali para a aprendizagem significativa, o que não estaria ao alcance do professor seria essa predisposição do sujeito. Os outros dois, ele teria como agir, né? Foi isso, professor? Entendi certo? Certo, certamente, certamente. Tá? A primeira condição, né, que é a identificação do conhecimento prévio. Até a própria teoria oferece algumas estratégias quando esse conhecimento prévio não existe, ou quando esse conhecimento prévio ele é superficial. Tá? Nós vamos encontrar facilmente alguns objetos de conhecimento nas áreas das ciências, principalmente, onde os alunos têm conhecimentos prévios muito superficiais, não consistentes para uma nova aprendizagem. E a teoria até oferece algumas estratégias para quando isso acontece, que é você fazer o uso de organizadores prévios. Que organizadores prévios são instrumentos, são recursos que podem ser utilizados para estruturar os primeiros conhecimentos prévios necessários para a aprendizagem.
Um organizador prévio pode ser um filme, pode ser um texto, pode ser uma discussão, uma saída de campo, onde eu não tenho uma preocupação no primeiro momento em desenvolver conceitos, desenvolver conteúdos, mas desenvolver uma visão mais ampla, uma percepção mais aprofundada sobre algo que venha a ser discutido mais à frente. E muitas vezes, nessa questão da trivialidade, esses dois conceitos são colocados como sinônimos, ou como muito próximos. Conhecimento prévio e organizador prévio, e são completamente distintos. Conhecimento prévio é justamente o meu saber anterior, é precisamente o que eu necessito saber para aprender de modo significativo. E o organizador prévio é quando não há esse conhecimento prévio. Quando não há um conhecimento prévio, ou quando o professor não está convencido que o aluno tem uma base de saber adequada, aí ele vai lançar mão de organizadores prévios, que têm a sua própria natureza, a sua própria identidade. Até a própria teoria da aprendizagem significativa como um todo, alguns anos atrás, ela era identificada como organizadores prévios, a teoria dos organizadores prévios. Tanto que tamanha foi a influência desse conceito, que apenas é um conceito no âmbito da teoria, tamanha foi a repercussão que esse conceito desenvolveu, que esse conceito acarretou no âmbito da teoria. Tá? Muito bem. Tá, e só para continuar, esse organizador prévio, ele pode vir a ser um instrumento para, o que a colega falou, fazer com que o aluno se interesse pelo tema, né? Tenha uma predisposição, modifique a sua predisposição, né? Por que não? Certamente, certamente. Até por conta do organizador prévio, se nós pensarmos, conforme a Dália colocou agora, que a terceira condição é aquela mais distante do professor, que é a motivação, tá? Que é aquela questão mais afetiva, mais intuitiva, mais própria natureza do sujeito, certo? Está certamente mais distante do professor. Mas, possivelmente, essa terceira condição ela é favorecida pela primeira e pela segunda. Você vai desenvolver uma motivação mais intensa se você tem um saber prévio sobre o assunto, se você está se deparando com algo completamente novo, completamente distante do teu conhecimento anterior, possivelmente a tua motivação já é mais reduzida, já é mais de difícil afloramento, tá? Então, certamente sim. Talvez a primeira condição, o uso de um organizador prévio, está fortemente vinculado à primeira condição, mas tem importantes repercussões nas demais também. E é outro princípio esse que eu não trouxe aqui para vocês, gente. Organizadores prévios poderia ser um sexto princípio que certamente caberia muito bem aqui para a discussão, certo? Assim como outros princípios, como outras ideias no âmbito da teoria. Certo, minha gente? Mais alguém? Mais alguma questão? Bruna, Sara, estão tão quietinhas? Não, pois é, professor. O que eu queria dizer é que eu tive contato com o Ausubel no TCC, mas quem se aprofundou em Ausubel foi o Luan, que fez o TCC dele todo em cima do Ausubel. Então ele só me contava, falava algumas coisas, eu nunca tinha lido e procurado. E agora que o senhor, né, passou assim, eu consegui compreender mais do que eu já tinha compreendido quando ele falava sobre a aprendizagem significativa, sobre... Nossa, desculpa, tem um barulho aqui. Então, eu consegui compreender melhor sobre isso, porque eu não tinha visto, eu não vi o Ausubel nem na faculdade, e agora a professora Mari entrou nele, mas entrou muito superficial. Então, eu acho que agora é que eu consegui compreender o Ausubel. Perfeito, Bruna, perfeito. E você compreenderá bem mais na medida em que ler um artigo, tá? O próprio livro do Moreira ali, introduzindo a teoria de Ausubel. Mas caso algo tenha repercutido para vocês, eu recomendo profundamente que vocês vão atrás, certo? Não deixem a memória recente se apagar se você tem alguma intenção, alguma pretensão de se aprofundar um pouco mais nesse argumento. Mas bacana saber disso, Bruno, tá? Eu até baixei o livro de teorias de aprendizagem para começar a ler, porque ele tem vários autores, né? E traz um pouquinho de vários autores.
E é uma leitura bem facilitada, assim, são poucas páginas que vai apresentar cada uma das teorias, de modo bem introdutório, realmente. Tá? Aí cabe a tua percepção. Ah, achei bacana essa teoria falou a minha língua, essa teoria aqui eu achei muito rebuscada. Aí você vai ter, digamos, um primeiro contato, uma primeira aproximação. Eu recomendo esse movimento ao invés de você fazer uma aproximação de um livro de Piaget, de um livro de Vygotsky, já consolidado, tá? Que possivelmente ele vai demandar um entendimento prévio que, se você está tendo contato num primeiro momento, você não tem. E aí você tem um prato cheio para você abandonar a tua leitura. O mesmo vale para a epistemologia, por exemplo. Você tem ali epistemólogos que têm ideias fantásticas, mas talvez ler uma obra de Thomas Kuhn, ler uma obra de Bachelard, ler uma obra de Lakatos, talvez não seja a estratégia mais interessante para uma primeira aproximação, certo? Que você nem sabe para onde vai. Enfim, são ideias aí. Mas bacana, Bruna. Bacana saber do envolvimento do Luan. Sara, está por aqui ainda, Sara? Alguma coisa a colocar? Sim, professor, estou por aqui. Eu achei bem interessante. Eu utilizei Ausenbel no meu TCC também, só que foi uma coisa bem superficial, assim, não aprofundei muito a questão da teoria. E agora uma coisa que me chamou a atenção que o senhor falou foi em questão das aulas, que por melhor que seja a nossa explicação, né, por mais didática que seja, sempre vai ter alguém que não vai compreender ou não vai ser significativo certo conteúdo, que é uma coisa que eu estou passando no momento, porque eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com conteúdo de ciências no 6º, 7º e 8º ano. E no 6º ano eu vejo uma dificuldade, por mais que eu traga dinâmicas e traga atividades, eu tenho uma dificuldade em trabalhar essa questão do conteúdo ser significativo para todos os alunos. Sempre tem um aluno que não vai entender certo conceito ou vai entender de uma forma errônea. Então, achei bem interessante a sua fala sobre essa questão. Certo, Sara, muito bem. Eu tenho desenvolvido algumas falas, alguns seminários sobre aprendizagem significativa na formação continuada de professores, e esse ponto é justamente algo que sempre repercute bem, sempre repercute frente aos professores essa perspectiva aí que muito é elevado à responsabilidade do docente, exclusividade à responsabilidade do docente no processo da aprendizagem, e as coisas não são bem assim. Isso não significa que, quando o aluno não aprende, é porque ele não desenvolve-se para aprender. Não é isso. Mas que essa responsabilidade, se nós pensarmos esse termo, ela deve ser compartilhada. Tá? O assunto, esse argumento é muito mais complexo, tem muito mais variáveis do que muitas vezes se coloca na mesa para uma discussão. Mas muito bem, Sara, muito bem colocado também. Gente, mais alguma questão antes de nós fecharmos aqui? Tá, só um lembrete, né? O nosso próximo encontro vai ser no dia 12/5, e ele vai envolver, então, a apresentação da Bruna e da Carolina, tá bem? Só para a gente lembrar, tá, o cronograma lá no Classroom, para vocês verificarem, tá bem? Ok. Perfeito, gente. Então foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Agradeço por terem me ouvido, certo? Qualquer dúvida que vocês tenham durante o processo, façam, tá? Em qualquer momento, em qualquer tempo, via e-mail, via o Classroom, certo? Envolvendo a teoria da aprendizagem significativa, envolvendo os próprios seminários que vocês vão apresentar, tá? Nós estamos plenamente à disposição aí para auxiliá-los desde a trajetória profissional de vocês até a acadêmica, certo? Grande abraço para todos, boa noite, foi um grande prazer estar aqui com vocês, tá? Se cuidem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite.